Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, iremos discorrer sobre as principais características do recém-criado ETF do Fundo de Investimento Imobiliário KISU11. Vamos elencar o funcionamento desse ETF, a gestão dele, quem foram os responsáveis pela idealização deste fundo e o que podemos esperar de retorno financeiro ao investir nele para o longo prazo. Vale ressaltar que isso não é recomendação de investimento, mas sim um vídeo educativo, para que você entenda o funcionamento do ETF e se faz sentido ou não investir nele para o longo prazo. Sem mais, vamos para o vídeo? Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Valeu? Vamos lá! O fundo KISU11 tem como finalidade realizar a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, seguindo a carteira teórica do índice de referência Suno 30. A empresa Suno Research, para quem não conhece, é uma das casas de análise mais famosas no Brasil, criada e idealizada pelo analista de valores imobiliários Thiago Reis. A empresa resolveu recentemente inovar com o desenvolvimento de um índice de fundos de investimentos imobiliários, o Suno 30, o qual é baseado no fundo de investimento passivo KISU11. Apesar disso, a Suno não é responsável pela gestão deste ETF, o qual fica sob a responsabilidade da gestora Kilima Asset. O índice de referência Suno 30 também foi criado com o auxílio do famoso analista de valores imobiliários Marcos Baroni, especialista em fundos de investimento imobiliário. Esse índice é composto de maneira diversificada por fundos de tijolo, de papel e híbridos, negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, ao adquirir o ETF KISU11, que é baseado neste índice, automaticamente o investidor estará investindo em 30 fundos imobiliários indiretamente, em diversas categorias diferentes no mercado imobiliário. Os fundos que fazem parte do índice Suno 30 são os que detêm maior patrimônio líquido na Bolsa de Valores e que atendem a 4 critérios específicos: pelo menos um pagamento de provento ao longo dos últimos 12 meses, fazer parte da composição do IFIX, o índice de referência de investimentos em fundos de investimento imobiliário, não ser um fundo de outros fundos e obrigatoriamente deve possuir mais de um ativo no índice. Atendendo a esses 4 critérios, o investidor estaria conseguindo oferir os principais propósitos direcionados para quem pretende alocar recursos em fundos de investimento imobiliário, quais sejam fluxo de caixa constante através do recebimento de rendimentos, alta liquidez dos ativos investidos, menores taxas embutidas dentro do ETF e diversificação de imóveis, além de outros segmentos no mercado imobiliário. A composição inicial deste índice foi distribuída de maneira igualitária entre as cotas dos participantes, podendo ter novos critérios a serem adotados no futuro. A revisão dessa carteira será feita trimestralmente e divulgada pela Suno. No meu ponto de vista, essa iniciativa é excelente para os investidores que não possuem tempo ou conhecimento para avaliar individualmente uma carteira diversificada de fundos imobiliários. A Bolsa de Valores é um local para crescimento patrimonial, fonte de renda alternativa e multiplicação do seu patrimônio, mas também um local que possui em sua natureza um conceito amplo de risco, no qual está estritamente relacionado às incertezas de retornos financeiros futuros e volatilidade da cotação dos instrumentos negociados. Dessa forma, os maiores riscos que os investidores devem assumir, quando adequado ao perfil de cada pessoa, é através da possibilidade de adquirir ações de empresas que podem propiciar maiores retornos sobre o capital investido. Nesse contexto, o ETF KISU11 é uma alternativa interessante para os investidores que querem assumir o menor risco possível no mercado imobiliário através de receitas recorrentes devido à distribuição dos rendimentos do fundo de investimento. Assim, uma parte da carteira do investidor estará balanceada no mercado imobiliário, com ativos de qualidade, alta liquidez, menor volatilidade que as ações e ampla diversificação. A outra parte da carteira pode ser dedicada à seleção individual de ações ou ETF de ações, que podem propiciar maiores retornos financeiros. O mercado de fundo de investimento imobiliário no Brasil é recente, tendo seu principal índice de referência, o IFIX, iniciado em 2011. Dessa maneira, não é uma ótima medida para comparação com outros índices do mercado, tais como o CDI da renda fixa e Ibovespa da B3. Entretanto, de 2011 a 2020, o retorno do IFIX frente ao CDI e ao Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, foi bem superior. R$10 mil aplicados no IFIX em 2011 teriam virado R$28 mil em 2020. Os mesmos R$10 mil teriam virado 14 mil quando seguindo o Ibovespa e 23.500 quando orientados ao CDI.
Isso não garante que o mercado de investimento imobiliário vai continuar performando melhor que outros ativos nos próximos meses, pois esse retorno tem um horizonte de tempo muito curto como evidência científica. É importante ressaltar ainda que o Brasil vem tendo historicamente altas taxas de juros, o que propiciou um grande retorno financeiro para quem investia em aplicações de renda fixa. Recentemente, a política de taxa de juros do nosso país alterou, reduzindo de forma significativa os retornos deste tipo de ativo. Uma outra informação relevante é em relação ao índice principal da Bolsa, o Ibovespa. Esse índice possui uma distribuição das empresas participantes principalmente de acordo com o valor de mercado e com grande foco em empresas comoditizadas, que passam por alterações devido às mudanças econômicas mundiais. Assim, seria possível, por exemplo, o investidor oferir um retorno financeiro maior historicamente através da seleção de ativos individuais, o famoso stock picking, do que investindo no Ibovespa. Como muitos investidores observaram, nos últimos 2 anos a quantidade de investidores pessoa física no mercado imobiliário cresceu de forma mais acelerada. Isso se deve a vários fatores, como principalmente maior facilidade no acesso a informações sobre educação financeira no país, baixa taxa de juros e queda na inflação recente. Esses fatores ocasionaram um aumento na emissão de ofertas públicas no mercado imobiliário, aumentando a liquidez dos ativos e, consequentemente, tornando o valor de mercado de cada fundo mais próximo da realidade do que em anos anteriores, seguindo algumas premissas da hipótese dos mercados eficientes. Esses dados explicam também o motivo do aumento do número de fundos registrados em operação na B3 e na CVM de 2014 a 2019, mostrando um crescimento constante no mercado imobiliário ao longo dos anos no Brasil. Uma informação muito interessante, que funciona de maneira oposta nos investimentos de outros ativos financeiros, é a participação do investidor pessoa física de maneira superior aos investidores institucionais no mercado imobiliário. Em levantamento realizado pela Suno, foi possível notar que o índice Suno 30 apresentou rentabilidade superior quando comparado ao CDI, Ibovespa e IFIX, quando consideramos a média dos últimos 5 anos. Somente no último ano, o índice teria uma rentabilidade inferior ao Ibovespa. Entretanto, é importante salientar que a volatilidade do Ibovespa é praticamente o dobro da do Suno 30, o que confere maior segurança e menor risco para esse último. A participação dos segmentos do índice Suno 30 é dividida como podemos ver a seguir: 41,18% em galpões, 23,53% em shoppings, 17,65% em escritórios, 11,76% no setor bancário e 5,88% no setor educacional. Em fevereiro de 2021, o gestor do fundo divulgou o último relatório gerencial, onde demonstra que o ETF iniciou a distribuição de proventos em dezembro de 2020 no valor de 25 centavos por cota, devido à marcação contábil do seu administrador. Em janeiro de 2021, os proventos aumentaram para R$ 1,05 por cota e em fevereiro, 72 centavos por cota. A cotação do fundo e o volume de negociações vem crescendo de forma gradual de janeiro de 2021, quando foi lançado, até fevereiro deste mesmo ano. Hoje, o KIS 11 é negociado a aproximadamente R$ 109. Para efeito de simulação, no caso de um investimento de R$ 50 mil neste fundo, o cotista iria receber proventos no valor mensal médio de R$ 306. A performance do fundo de janeiro a fevereiro, apesar de ser um prazo curto, vem sendo superior ao IFIX e, consequentemente, ao CDI. É importante que os investidores acompanhem o desempenho do fundo no longo prazo, quando abatidas todas as despesas administrativas e gerenciais dele. No último relatório, os gestores do fundo também confirmaram que os custos têm sido elevados neste primeiro momento, com custos fixos e valores mínimos de taxas de administradores e taxas de gestão somados em até 66% no período. Para efeito de comparação, o ETF americano VNQ, que investe no mercado imobiliário nos Estados Unidos e gerido pela Vanguard, cobra uma taxa de somente 0,2% ao ano. Resumindo, o KIS 11 é uma ótima alternativa de investimento no mercado imobiliário, com facilidade de acesso e ampla diversificação. Porém, quando comparado a outros ativos em mercados mais desenvolvidos, ainda possui alta taxa de administração. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram. Meu nome é Felipe e até o próximo vídeo.